Fala galera, estamos chegando então aqui no último vídeo, né, desse, que vai amarrar de certa forma assim, esse período do Brasil aqui, que é o segundo reinado. Lembrando que os outros vídeos já estão disponíveis aí para vocês acompanharem. Mais uma vez, deixa preparado aí o seu caderno de anotações, deixa a água também preparada e vamos ver como que vai encerrar essa parte aqui. Segundo o reinado, a gente já começa com essas imagens aqui de como vai acontecer a gestão, digamos, do Dom Pedro de Alcântara aqui, né, do Dom Pedro II. É interessante que os registros históricos, eles trazem aqui uma figura muito mais envelhecida, amadurecida, eu diria também, né, de Dom Pedro. E é muito importante a gente perceber isso, porque todas essas imagens, elas vão de encontro àquela postura, aquela imagem mesmo, aquela construção que a população, né, que a política, a sociedade tinha de Dom Pedro I, que era aquele cara que não tinha muito cuidado, muito pudor, né? Aqui, diferente do que nós vimos anteriormente, a educação de Dom Pedro II, ela foi mais controlada, foi comedida, né? Nós lembramos aqui que ele teve a tutoria ali de José Bonifácio. Então, toda a articulação, todo o preparo de Dom Pedro foi justamente para modelar essa persona, né, essa postura de dono de si e tudo mais. Então, diante disso, a gente vai perceber como que foi conduzida a gestão de Dom Pedro II. Vamos ver? A gente tem aqui já uma charge que já apareceu algumas vezes, que elas simbolizam, elas marcam de fato qual era a estratégia de Dom Pedro II. Se a gente analisar bem aqui, a gente percebe um grupo mais simples, digamos assim, e em contrapartida aqui do outro lado da balança, nós temos um grupo mais elitizado, e aqui nós temos uma galera que está sendo, tá no meio, digamos assim, né? Se fôssemos comparar com hoje em dia, diríamos que seria a direita e a esquerda, mas aqui na época a gente está falando de conservadores e liberais. E é basicamente isso que Dom Pedrinho está fazendo, galera. Dom Pedro, ele está articulando, ele está dando um pouquinho de espaço para os liberais, um pouquinho de espaço para os conservadores, um pouquinho de espaço para os liberais, um pouquinho para os conservadores. Dessa forma ele consegue amenizar todas as revoltas, todos aqueles embates que o pai dele e o próprio período regencial, né, suportou aí, né, vivenciou recentemente. Então essa é uma das estratégias que muitos líderes regionais, muitos políticos aí, eles vão utilizar para se ver melhor, digamos assim, em sua gestão. Outra questão que está acontecendo aqui é justamente a importância, né, do café. Então, a gente viu que anteriormente a mandioca, por exemplo, era um produto muito importante economicamente. Agora, o café que chega aqui ao Brasil e encontra nos territórios, né, um campo fértil, né, para o seu cultivo, ele vai demandar aí uma mão de obra que trabalhe com isso. Só que nós vimos também que a Europa como um todo, né, e toda a questão, toda a parte econômica do Brasil, ela não podia mais ter nenhum tipo de ligação, digamos, direta, pelo menos, com a escravidão. Então, para trabalhar aqui nos cafezais, a gente vai ter um convite, digamos assim, de muitos estrangeiros para cá. Então a gente vai receber muitos imigrantes, principalmente aqui do sul da Itália, né? Uma campanha, uma propaganda começa a ser divulgada lá na Itália para que as pessoas venham para cá com a promessa de que eles teriam uma vida melhor, né? De que eles teriam sucesso e que aqui teria trabalho, né? Aqui teria dignidade. Então muita gente vem para cá. Só que ao chegar aqui, eles vão se deparar com uma outra razão, né, deles estarem aqui. Além da questão da substituição de mão de obra, eles vêm para cá justamente para colocar em prática um dos planos, né, desse governo atual, que era o de mudar esse estigma, né, de mudar a visão que o Brasil ele exportava, que é justamente a visão de que o Brasil era um país predominantemente preto. Então a gente vai ter aqui uma ideologia, né, uma mentalidade de embranquecimento. Esse quadro, por exemplo, A Redenção de Cã, ele mostra especificamente aqui uma escravizada, digamos, né, uma pessoa de cor mais escura, a sua filha, e ela, depois de ter um relacionamento aqui,
ela tem um filho com a pele diferente da pele inicial. E aí a gente percebe que ela está agradecendo, porque ele vai ser liberto de todas as questões que ela passou na vida, né? A gente percebe que esse pensamento, ele permanece, né, em alguns momentos, mas a gente discute isso aí quando estiver falando sobre sociologia. Vamos continuar aqui. Outra questão que vai convidar, né, ou que vai reforçar a vinda, né, a chegada desses imigrantes para cá, é a lei de terras, que é basicamente o seguinte: pessoal da Itália, vocês estão sem terra, né, vocês estão sem dinheiro e tudo mais, e outras regiões. Aqui vai ficar muito evidente que é a Itália, essa campanha, né? Vem para cá que vocês vão ter terra. Só que quando eles chegam aqui, eles se deparam com uma outra realidade. Essas terras, elas vão ter aqui, né, condições de plantio e tudo mais, só que boa parte, quando eu falo boa, é boa mesmo, vai ter que ser voltada para o senhor, né, para o dono das terras. Se a gente for parar para pensar, peraí, eu já vi essa situação em outro período histórico, né? A gente está falando aí do feudalismo. E aí, quando isso fica escancarado, né, quando as pessoas entendem a realidade desse plano, digamos assim, né, da chegada dos imigrantes para cá, eles começam a falar: não vamos mais para lá não, o Brasil está fazendo propaganda enganosa. E aí essa lei de terras, ela começa a entrar em desuso. E aí, em contrapartida, outras pessoas que ainda queriam vir para cá, elas querem, mas só que elas não querem ficar sobre a dominação aí de senhor nenhum. E aí, por conta disso, a gente vai ter aqui também o desenvolvimento, né, do Museu da Imigração, que fica ali na Moca, também aqui em São Paulo. E era um local onde que as pessoas esperavam, né, para onde iriam e tudo mais. Para quem quiser visitar, eu já previno vocês que é bem pesado, tem algumas salas aqui, né, alguns quartos que as pessoas ficavam, que tem algumas pinturas, alguns escritos muito tristes, né, de pessoas que vieram e deixaram tudo de lá, ou às vezes até foram obrigadas a virem para cá, né? Então é bem pesado, mas é válido aqui pela questão histórica. E a gente vai ver aqui uma outra ação, né, uma outra importância nesse período do Segundo Império, que é a Guerra do Paraguai. Peraí, Guerra do Paraguai? Recentemente eu mostrei para vocês essa intenção aqui do Uruguai, né? Mas agora a gente vai ter a Guerra do Paraguai. Por quê? No Paraguai a gente vai ter aqui o nosso querido Solano Lopes. Deixa eu só pegar aqui a caneta. A gente vai ter o nosso querido Solano Lopes aqui. Opa! Nosso querido Solano Lopes. E esse Solano Lopes aqui no Paraguai, ele está passando por algumas questões, né? Ele é reconhecido aí por ser, de certa forma, autoritário e tudo mais, mas ele tem muito interesse aqui no Uruguai. Porque se a gente analisar bem, aqui ó, na América do Sul, o Paraguai é um dos poucos países aqui ó, que não consegue ter acesso direto ao mar. Se a gente for olhar aqui, o Uruguai tem, a Argentina, o próprio Brasil, enfim, Equador, mas aqui o Paraguai, para acessar o mar, ou seja, para escoar mercadoria ou para receber mercadoria, ele precisa ter acesso a alguma região. E, nesse caso especificamente, o Paraguai ele tem aqui uma parceria, digamos, com os blancos, que é um governo que atua aqui no Uruguai. Porém, aqui no Uruguai nós temos uma outra frente de regime, né? Uma outra frente de governo, que são os colorados. E aí, como eu já deixei aqui para vocês as setas, os colorados, eles têm aqui afinidades, digamos, com o Brasil e com a Argentina. O que vai acontecer? Esse Uruguai aqui, diante dessa situação de blancos e colorados, né, uns um pouco mais conservadores e outros mais liberais, que a gente já viu recentemente aqui, né, eles começam uma guerra civil. E aí o Dom Pedro, sabendo dessa situação, interfere diretamente nessa política aqui, ó. Então, a partir do momento que ele interfere, claro que ele vai puxar a sardinha pro time dele, digamos assim, né? Para os colorados aqui, que é o grupo que favorecia a economia aqui, e a política, de modo geral, aqui com o Brasil. Tirando, então, os blancos da jogada, quem vai ficar revoltado é justamente o Paraguai, aqui, né? O Solano Lopes. E aí, a partir desse momento, ele vai tentar aqui uma ação, né, ele pede aqui, de certa forma, uma aliança com a Argentina, só que a Argentina, ela não apoia, e aí, diante disso, invade
a Argentina aqui, invade também o Uruguai. Diante disso, o Brasil, Uruguai e Argentina vão traçar então aquilo que nós chamamos, deixa eu só apagar porque ficou muito sujo aqui, eles vão traçar aquilo que nós chamamos de Tríplice Aliança. Então, nós vamos ver aqui que a Guerra do Paraguai nada mais é do que a Argentina, o Uruguai e o Brasil formando a Tríplice Aliança. Opa. E a Guerra do Paraguai, então, será Tríplice Aliança versus Paraguai. Só que, como esse conflito, né, o Brasil interfere aqui, manda tropas para cá, enfim, invade esse território, e nós temos aqui a Argentina também sendo invadida pelo Paraguai, né, a gente acredita, pelo menos Dom Pedro aqui, né, o Brasil acredita que o Paraguai, como ele já estava vindo aqui, ele ia continuar até entrar aqui e brigar, né, de fato. Mas o que o Brasil não esperava, deixa eu apagar aqui, é que o Paraguai vai acessar aqui o Brasil justamente por uma área que eles não estavam esperando, que é o Mato Grosso do Sul. E aí lembrando, essa invasão aqui do Mato Grosso do Sul não estava sendo esperada, e outra coisa, essas fronteiras aqui a gente sabe que elas são protegidas, né, pelo menos a priori, né, a princípio a gente acredita que seja protegida pelo exército, só que nós vimos nos outros vídeos, né, nós vimos que até chegar a esse ponto aqui, o exército brasileiro estava totalmente capenga, estava totalmente desvalorizado, totalmente desestimulado, ou seja, quando o Paraguai entra aqui, o que eles vão encontrar? Né, as pessoas, os moradores que aqui estavam. Até o Brasil, Dom Pedro aqui, né, mobilizar todas as forças para enviar para esse território, muita gente aqui do Mato Grosso acabou morrendo. E aí, com a descoberta dessa situação, dessa invasão aqui, o exército é mobilizado. Só que o exército, como eu acabei de falar para vocês, estava magrinho, digamos assim. Era necessário um reajuste desse exército. E aí, por isso, a gente vai ter então a convocação de pessoas para formarem aqui o exército, né, para compor esse exército, o chamado, melhor dizendo, Voluntários da Pátria. E aí todo mundo podia participar, inclusive os pretos, né, mulatos, aqueles que de alguma forma ainda não tinham conseguido a sua alforria, né, a sua liberdade por conta da sua cor, né? E aí a promessa era que se vocês lutassem, quando vocês voltassem da guerra, vocês seriam livres. Então a gente vai perceber que a partir desse momento, o exército, a população ali do exército na maior parte, né, de brancos, começa a lutar lado a lado com aqueles que eles perseguiam, né? Eram os pretos que às vezes fugiam e tudo mais, eles começam a lutar lado a lado. E eles começam a perceber, enxergar nesses soldados, amigos agora, uma humanidade que por muito tempo havia sido apagada, né? Isso é interessante para mobilizar o exército em favor dos pretos também, né, dos mulatos aqui, dos escravizados. Isso vai mudar totalmente essa ideia que o exército fazia em relação à população escravizada, né. É curioso a gente perceber aqui também que, em função desse ataque surpresa e dessa necessidade aqui emergente, os uniformes eles foram adaptados ao que podia, né? Então a galera ela não estava esperando realmente esse ataque ali, e como isso tudo gerou esse confronto, foi às pressas mesmo. Quem vai se beneficiar grandemente disso é justamente a Inglaterra, que vai começar a enviar armamento para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai e tudo mais, enquanto o Brasil aumenta ainda mais a dívida com a Inglaterra. Lembrando que o Brasil já não estava muito bem em função, né, do banco do pai de Dom Pedro, do avô aqui, né, de Dom Pedro II. Uma imagem que representa bastante a situação aqui atual dos voluntários da pátria é que os soldados aqui, pretos, né, mulatos, negros, enfim, eles voltavam e eles se deparavam com essa situação aqui, né, de que os próprios familiares estavam sendo perseguidos e sofriam ali, né, estavam sendo chicoteados. E não, como assim, cara? Eu tô lutando pelo Brasil, eu tô lutando pela pátria, e isso aqui ainda permanece.
esse sentimento, essa ideia, esse questionamento aqui, ele vai sendo contagiado, digamos, até os soldados, né? O exército como um todo. E aí a gente vai perceber uma manipulação, uma movimentação do exército em favor agora aqui da população, em favor da abolição, né, da escravatura. Então isso vai ser interessante. Aqui a Guerra do Paraguai, ela vai ser importante especificamente aqui por conta dessa mudança de mentalidade dos soldados, mudança aqui de apoio, né? A gente já viu que o exército já estava totalmente distante do imperador, né? Distante do rei e tudo mais. A partir desse momento aqui fica muito mais evidente, e é claro que a questão racial ela fica em destaque aqui, né? Em relação ao Paraguai, a gente vai ter aqui, deixa eu só colocar aquele mapa aqui de novo, ó, o Brasil, Uruguai e a Argentina juntos, né, formando a Tríplice Aliança contra o Paraguai também não estava preparado para esse revide. E aí essa ação aqui acaba dizimando, né, os soldados que aqui estavam, e aí as pessoas que tinham lá eram as pessoas que deveriam lutar. E aí, como aquela imagem final aqui, as pessoas que ficaram foram as mulheres e principalmente as crianças. Tanto é que hoje em dia, o Dia das Crianças lá, eles tem um significado totalmente diferente do Dia das Crianças aqui, né? É o Dia das Crianças no sentido de celebração e homenagem, né, a essas crianças que lutaram ali bravamente para proteger, né, a sua pátria e tudo mais. Aqui tem algumas imagens de como ficaram essas crianças, né, em função desses ataques, que foi um confronto muito pesado e que deixou marcas aqui para o Brasil até hoje e também para o Paraguai, né? Não tem como a gente negar isso. Bom, espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha. Se tiver dúvida, entre em contato comigo. E é isso, até a próxima. Beijo, bebam água. Tchau.